I'll fight my battles. This is how hear me look like. Boa noite a todos, amados irmãos, graça e paz. Que maravilhoso é podermos estar mais essa quarta-feira reunido para a glória e honra do nome de Jesus. Eu sou um filho amado de Deus, em recuperação da procrastinação, lutando contra a baixa autoestima e as feridas emocionais. Meu nome é Flávio. Que bom estarmos mais essa quarta junto. Nós estamos aqui avançando com mais o tema Conhecendo os Meus Limites. Essa é a parte 2, assim como nós combinamos a semana passada. Você que talvez não tenha ouvido os vídeos, né? Você está aqui ouvindo pela primeira vez, ou a semana passada não conseguiu ouvir. Entre lá no YouTube, CR Hermelino. Todos os vídeos estão lá, de todas essas nossas, todos os temas que nós estamos aqui lidando, falando nesse período de pandemia. Esperamos voltar em breve, será ainda algo que vai nos notificar aí ao longo do tempo, nós vamos falar sobre isso. Mas por enquanto, louvo a Deus por você que está participando, essa honra que você tem dado em ouvir os minutos do vídeo, em estar lá na sua sala partilhando. Isso com certeza está trazendo saúde para a tua vida. Quero ler um princípio para a minha vida também, tem sido maravilhoso. Quero ler um princípio 5 com vocês, que diz: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Guarde essa palavra, meus defeitos de caráter, e se submeter a cada mudança que Ele queira fazer. Isso faz parte de um limite. Também diz aqui, princípio 7, reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Eu estabeleço um limite do dia, uma hora marcada para estar diariamente auto me avaliando. É limite. Amém? E o texto da palavra de Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 5,6, diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Amém? Nós vamos prosseguindo aqui então. Eu quero ler uma frase de Augusto Cury que fala sobre limite. Ele diz assim: respeite seus próprios limites quando estiver irritado ou ansioso. Respeite seus próprios limites. Ame o silêncio. No primeiro minuto de tensão, produzimos nossos maiores erros. Olha isso. Guarde essa frase com você. Augusto Cury falou sobre isso. Limite é uma área estabelecida, um território que pertence a outro, que pertence a mim. É uma área de segurança estabelecida, aérea ou térrea, né? Limites, muros, portas, portões, cercas, né? Como nós já falamos. O terreno de um, de outro. Nós vemos isso o dia todo a respeito de limites. Mas não viver uma vida com limites, no limite do sentido que você já entendeu, estamos celebrando o processo de recuperação de saúde plena para nossas vidas, nós estamos em processo. Então alguns perguntam assim: Flávio, mas para buscar a Deus é sem limite. Para buscar a Deus é sem limite, porque é uma fonte saudável. O que nós estamos falando é de buscar ter limites em áreas descontroladas, áreas emocionais, áreas físicas do corpo, áreas das emoções, de sentimentos, são essas questões, né? Então, para ficar claro, aí a gente precisa buscar aqui esses limites, limites de comportamento, né? Fora do padrão que deve ser. Então, eu vou repetir aqui, mas não viver uma vida com limites trará com certeza muitas consequências, confusões, discussões, brigas, irritabilidade, grosseria. Isso geralmente acontece no lar, isso geralmente acontece em lugares onde há uma ou mais pessoas, né? Algo aqui também. Imagina você ou eu pensar, tentar imaginar o que está na cabeça do outro. Isso chama-se o quê? Chama-se
ultrapassar o limite dos seus pensamentos. Porque eu não tenho controle sobre o que o outro pensa. Mas geralmente eu quero controlar aquilo que a pessoa está pensando, como ela está lidando. Eu sei que você está pensando assim, eu sei que você tá com esse entendimento, esse sentimento. E às vezes não. Então, às vezes acontece isso. Isso pode acontecer no seu casamento, isso pode acontecer a respeito do nosso convívio celular, de igreja, que sempre tem alguém pensando errado ao meu respeito. Então, isso são áreas que geram barreiras. De vez eu criar limite, eu gero uma barreira, que aí eu travo a pessoa. Então, eu tenho que processar isso, colocar um limite na minha mente. Eu passo por essas coisas. Ou seja, na minha rejeição, na área que eu recupero da baixa autoestima, de repente eu acho que alguém não me cumprimentou porque está pensando alguma coisa de mim. Olha isso. Aí eu começo a ser carrasco de mim mesmo, começo a reproduzir um monte de pensamento que eu não vou ter controle, que geralmente nem é. E já começo a rotular alguém, ou começo a falar algo, ou pensar algo, ou até numa ocasião começa a falar mal, sem saber o que aquela pessoa está passando, por que ela passou. De repente não falou, ficou em silêncio, não conversou. De repente ela estava dentro do processo dela. Agora eu preciso, no meu processo, ultrapassar os limites e entender o que estava acontecendo com ela. Geralmente, quando a área de recuperação está descontrolada, acontece isso. Quando não identificamos as áreas de rejeição, inferioridade, baixa autoestima, o medo, quando não identificamos para tratar, geralmente esses pensamentos vão evoluir, sempre realizando assim, o que estão pensando de mim? Eu nem começo às vezes uma conversa, ou às vezes nem vou num lugar, porque geralmente eu penso que alguém está pensando alguma coisa. Eu não vou participar dessa reunião, eu não vou ir para tal lugar, eu sou para estar em algum outro lugar, simplesmente porque eu acredito que já vai acontecer uma coisa que só está na minha mente. Então, é ultrapassar os limites do pensamento. Começo a ser responsável. Quando eu estabeleço limites, eu começo a ser responsável pelo que eu penso. Eu não posso controlar o que o outro pensa. Tomar o controle do que o outro pensa, repetindo para vocês, é ser carrasco de si mesmo. Ainda que tenha pessoas que pensem mal, que falem mal, que de repente vivem nesse contexto, e você já até sabe, isso chama-se pessoas cuidando da sua reputação. O que as outras pessoas pensam de você, pensam de mim, é só nossa reputação. O extraordinário é o que Deus pensa de nós. É caráter. Lembra? Princípio, lá no princípio 5. Então, quando Deus pensa de nós, e nós somos filhos amados, e nós entregamos a Ele para que Ele mude o nosso caráter, para que Ele transforme o nosso caráter. Agora, quando nós nos preocupamos com o que as pessoas estão pensando de nós, nós queremos apresentar uma reputação. E olha, vai ser uma explosão, vai ser muito difícil, porque nós caímos no julgamento do outro, enquanto aquele que morreu na cruz por nós, Jesus, já nos ama, estamos justificados, como nós ouvimos domingo no culto. Você é amado. A questão de viver uma vida saudável porque você é justificável é excelente. Isso não quer dizer que nós temos que sair em pecado, porque agora eu sou justificado e a gente já sabe disso, mas sair levando uma vida de qualquer maneira. Não, eu preciso viver uma vida saudável na terra. Enquanto eu viver aqui, eu preciso ser excelente naquilo que o Senhor fez. É graça, é misericórdia, é abundante graça. Favor imerecido. O tratamento nesse sentido é de dentro para fora. Ou seja, o Senhor vai lá no subsolo de algumas áreas da nossa vida que recebemos por herança e ficou sem controle e começa a nos ajudar a lidar com elas, né? Então, fiquemos atentos ao que Deus pensa ao nosso respeito. Jeremias 29:11. Esse texto é nossa base aqui. Bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal. Salmo 118:24 diz: alegrai-vos nesse dia, pois assim foi o Senhor quem o fez. Alegrai-vos, alegre-se nesse dia, né? E também diz Salmo 23:6:
que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Então, quando você acordar, tem lá a bondade e a misericórdia te esperando. Diz em Lamentações 3, 21, 22, que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Misericórdia significa compaixão pelo coração, compadecendo-se de coração. Então, toda manhã o Senhor está compadecendo de nós de todo o coração. Então, nós estamos já repletos dessa graça, mas se não temos limite aos nossos pensamentos, a gente esquece de tudo isso e sai se enfrentando. O princípio 7, reservar um horário do dia, um tempo com Deus para isso, para que janelas novas sejam abertas. Coloque um limite bom na sua vida. Limite de horário, de orar, né? Isso é bom. Só estou dando aqui algumas janelas lights. Deixa eu ver aqui. Quando eu não consigo colocar limites ou reconhecer os limites em minha vida? Sabe quando? Quando geralmente eu já estou fora de controle, eu entro em negação. Então isso é muito cauteloso. Fique atento. Áreas que hipós pode identificar ficar sem limites. Vamos lá para ajudar. Controle, ansiedade, ativismo, ira, compulsões alimentares, drogas, álcool, pornografia, masturbação, compras, essas coisas de séries agora, filmes e mais filmes, colocando um monte de coisa na cabeça. É gostoso assistir um filminho para relaxar, mas não em uma instância muito longa. É ruim você ficar... Tome cuidado com o que todo tempo você vê. Traumas e feridas emocionais causando pensamentos ruins, né? Sentimentos vulneráveis ficam. O medo, falta de perdão e outras coisas mais que você aí vai poder identificar homem e mulher. Vamos entender agora algumas áreas de limites. Limites do corpo. Alimentação. Essa área eu me identifiquei muito, irmãos. Muito, mas muito mesmo. Foi difícil escrever aquilo que realmente eu preciso lidar. Então, a área de alimentação, a ansiedade tem me levado a me alimentar mais, comer mais um específico alimento que tem me trazido assim um disparo, sabe? Um descontrole na área da alimentação, né? O doce, então o açúcar, né? Então, nesse sentido, limites do corpo precisa ser colocado, alimentação, o tempo de descanso, quantas horas você dorme, que hora que você acorda, que hora que você vai dormir, né? Isso tudo, se não tiver um limite, vai disparando. Exercícios físicos, eu estou até experimentando vitórias porque eu estou fazendo alguns exercícios, ainda muito de levinho. O que mais aqui, meu Deus? A quantidade de água que você bebe por dia tem a ver com limites do corpo. Eu não bebo nenhuma água, cuidado. Deixa eu ver. Relaxar. Fala de limites do corpo. Você tem um tempo em que você chega em casa, você relaxa, ou sempre está tendo que ficar exausto, fazendo um monte de coisa, tem que cumprir com isso, com aquilo. Marido e mulher, às vezes você chega aí, só para. Assim. Aí de repente vem uma cobrança, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, aquilo. Aí não relaxa, fica um ambiente estressante, fica um ambiente de massacre. Cuidado também em relação com aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, faz parte do corpo, né? Ponha limite nas questões de noticiário, nas questões de muitas coisas como está ocorrendo. Cuidado nessa época de pandemia onde você vai colocar seu corpo lá. Cuidado com isso também, né? Então tome cuidado com o consumo de coisas que você consome, no geral, cuidado, isso faz parte do corpo. Como cuidamos de nosso corpo exemplifica como estamos em nosso processo de recuperação. Pense nisso. Próxima área, limites nos sentimentos. Quando nós nos responsabilizamos pelos sentimentos alheios, eu tomo decisões erradas que vão tomar aí posições de decisões que vão atrair confusões e situações fora de controle.
Quando também eu tento controlar o outro ou mudar o outro, eu tomo o lugar de Deus. Eu acredito ser Deus e aí eu não vou saber lidar com aquilo, aquilo também vai fazer mal. Então cuidado com os sentimentos, cuidado com o que você sente a respeito do outro e o que você pensa a seu respeito do que você pode fazer. Quando assumo a minha responsabilidade nos meus limites, na minha emoção, eu amadureço e trago concordância. Olha que lindo. Então, cuidado com seus sentimentos a respeito do outro e a respeito de você mesmo. Pense no que a palavra diz para você. Eu tenho pensamentos de bem para você. Limite dos pensamentos. Não somos responsáveis pelo que o outro pensa ao nosso respeito. Então nós não somos responsáveis. O que ele pensa de nós, ele pensou, ele colocou na conta dele e acabou. Mas eu não vou ficar lutando contra isso, você não fique lutando contra isso. O que o outro fala ou pensa a meu respeito, isso trata de ser uma reputação. Mas o que Deus pensa ao meu respeito é caráter. Nossa formação de caráter e pensamento é com limites daquilo que Deus estabeleceu, né? Ele transforma nossos pensamentos e nosso caráter. Não decidir certo ou decidir por algo errado aqui, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Não ter limites nos levam a decidir errado. Não ter limites nos pensamentos nos levam ao medo. Não ter limites nos pensamentos nos leva a agir mal diante dos relacionamentos, dos comportamentos, nos levam à ansiedade, nos fazem ficar grosseiros, irritados e até mesmo ter pensamentos de morte. Olha como o pensamento é sério. A Bíblia diz em Romanos 12, renovai a vossa mente e transformai. Somos responsáveis pelo que escolhemos. Não podemos dizer que vivo hoje a vida que estou vivendo pelo simplesmente fato de dizer assim, eu queria ser médico e agora eu sou simplesmente um mecânico, decidido por mim. Então você não teve o controle dos seus pensamentos, você deixou que alguém tomasse decisão por você, mas você foi responsável pelo que você escolheu. Aquilo que você quer tem um preço a ser pago. O Celebrando tem nos ajudado a identificar áreas das nossas vidas que está fora de controle. Somos filhos amados, justificados. O Pai deseja que vivamos saudáveis, com limites nas áreas das nossas vidas que estavam fora de controles para viver com saúde. Amém? Eu quero deixar um texto para você, era essas áreas aqui, Identifique aí no corpo, nos sentimentos, nos seus pensamentos, com mais do que a gente falou semana passada, e ninguém é responsável pelo que somos ou pelo que escolhemos. Nós somos responsáveis, porque nós é quem decidimos. Provérbios 4, do 21 ao 23 eu vou ler. Do verso 20 diz assim, meu filho, ouça com atenção os meus conselhos, esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Vamos pensar que é o Pai nos dizendo. Elas devem estar sempre em sua mente, guarda-as no seu coração, porque delas depende a verdadeira vida, a saúde para o seu corpo. Olha, corpo, mente. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Em outra versão diz, cuide bem dos seus pensamentos. Cuide bem do seu coração e dos seus pensamentos, para que viva de uma maneira saudável e plena aqui nesta terra. Nós estamos aqui para desfrutar de saúde. Para a partilha agora, a pergunta que eu quero deixar aqui é, em que áreas você deve dar mais atenção em sua recuperação nesse ciclo? É no corpo? É nos sentimentos? É nos pensamentos? Qual é a área que está mais vulnerável, que como você identificou a semana passada, o que estava sem limite, que você precisou pôr um limite, ou que você já está restabelecendo? Qual é dessas áreas que você precisa trabalhar mais? É o corpo, com
toda alimentação, essas coisas, descanso, exercício físico, alguma coisa, não está relaxando, está com pensamento total em várias coisas. A área de sentimentos, traumas, tem lidado com situações variadas, rejeição, um monte de situações nas áreas de recuperação que nós lemos, ou seus pensamentos têm estado vulneráveis? Quais são dessas áreas que está mais, com volume mais alto, ultrapassando o limite? Compartilhe na sua sala, deixo aqui minha boa noite a vocês e vamos para a sala de partilha. Provavelmente terá um louvor aí e nós teremos essa grande alegria de estar juntos. Deus abençoe vocês. Até já.